Olá, sou Juliana Gonçalves, psicóloga e analista corporal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal Olhe para Você. Nesse vídeo, quero falar com você sobre o sentimento de rejeição. Mas antes, quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui, ok? Eu resolvi falar sobre o sentimento da rejeição porque muitas pessoas se queixam de não ter amigos, de não ter relações satisfatórias, né? De não se sentirem bem com as pessoas, entre as pessoas. E eu estou falando da questão da rejeição, por quê? Porque muitas vezes essas pessoas conviveram desde a tenra infância com a sensação de não serem bem-vindos, de serem rejeitados, ou terem a sensação de que sempre o que eles falavam ou a forma como se comportavam eram rejeitados pelas pessoas à sua volta, ou seja, nada tinha muito valor, não era recebido de uma forma positiva, não tinha receptividade naquilo que aquela pessoa expressava, demonstrava, enfim. Então, muitas vezes se sentiam rejeitados ou pelo próprio comportamento, ou pela expressão das suas ideias que nunca eram bem-vindas, bem vistas, ou até mesmo pela aparência, né? Muitas vezes achando que eram rejeitados pelas pessoas, e isso em qualquer tipo de relação, em qualquer contexto, por conta da sua aparência. E muitas vezes, por se sentirem rejeitados desta forma em diversas situações, hoje você pode acabar adotando um comportamento meio que para se proteger, rejeitando ao invés de ser rejeitado. Só que o problema disso é que muitas vezes, por você acabar tentando se proteger para não sentir mais aquele sentimento de rejeição, você acaba ficando sozinho, né? Por quê? Porque você sempre acaba vendo problemas, ou seja, já rejeitando os outros, ou ninguém é bom, ninguém presta, você sempre acaba achando algum defeito, achando algum problema no comportamento do outro. Para quê? Para que você já nem tente se aproximar, para que você não tente nenhum tipo de interação com aquela pessoa. Então você já cria um repertório, já tem ideias de que é melhor eu nem abrir a boca porque eu já vou ser rejeitado mesmo, é melhor eu nem tentar isso porque já não vai gostar de mim mesmo. Então, o quanto você acaba alimentando, reforçando essa sensação, esse sentimento de rejeição, e acaba por conta disso já colocando uma parede, um muro, né? Já rejeitando o outro, já não deixando o outro se aproximar. E claro que, como consequência disso, você vai se perceber sozinho, vai se perceber sem relações, sem conseguir formar vínculos importantes, sem ter proximidade com as pessoas. Então, a questão de você se sentir rejeitado acaba fazendo com que você rejeite primeiro. É meio que assim, eu vou rejeitar, né, para não ser rejeitado, porque eu não quero ter aquela sensação novamente, eu não quero me sentir daquele jeito novamente. Só que um ponto importante é quando você era criança ou adolescente e se sentia rejeitado, sentia que aquilo que você expressava, seu comportamento ou sua aparência, né, era um motivo, né, das pessoas te rejeitarem, de você não se sentir bem-vindo. Só que aí que está a questão, é você que se sentia rejeitado, é você que não se sentia bem-vindo. Não significa que era realmente isso que estava acontecendo, mas essa foi a sua interpretação. Só que qual que é o X da questão? Hoje, como adulto, você tem como desenvolver recursos para tentar interpretar melhor essa sensação e esse sentimento de rejeição, até para ver o quanto ele tem realmente validade no sentido de ser realmente verídico, verdadeiro, na verdade. Então, hoje, como adulto, você não precisaria mais usar esse mecanismo de proteção de deixa eu rejeitar primeiro, antes que eu seja rejeitado. Mas como você já está há tanto tempo tentando evitar essa sensação, por já ter convivido com ela por muito tempo, você acaba olhando todas as suas relações por esse viés. Então, por esse viés de tipo, de qualquer forma, eu vou ser rejeitado. Então, você já entra numa interação, já entra numa relação com esse pano de fundo. Então é como se você já que vai acontecer, deixa eu me antecipar. Só que você não sabe se vai acontecer, né? E a questão é, hoje como adulto, você tem meios
recursos para tentar entender melhor que sensação de rejeição é essa e se realmente é isso que está acontecendo. Principalmente a partir da questão de conversar com o outro, de entender o outro, de entender se esse sentimento de rejeição é isso mesmo, de entender se realmente é a sua aparência o problema, se as ideias que você expressa que é o problema, se é o comportamento que é o problema. Não simplesmente você ficar com a sensação e já qualificar ela como verdadeira, sem minimamente ter nenhum retorno, ter nenhum feedback, até para você entender se é isso mesmo. Porque senão você também fica preso numa ideia e não sabe nem se tem o que melhorar ou como melhorar, ou se realmente é uma questão de é aquela pessoa que, por exemplo, não gostou do seu comportamento, é aquela pessoa que não gostou da sua ideia, naquele contexto que isso acontece, não em todos. Então, como adulto, hoje você tem ou deveria ter recursos para lidar com esse sentimento de uma forma mais consciente, mais intencional, para realmente tentar descobrir, né, tentar entender melhor o quanto esse sentimento de rejeição, essa sua sensação de estar sendo rejeitado, de não estar sendo bem-vindo, é verdadeiro ou não. E assim, é claro que na nossa relação com outras pessoas, principalmente hoje, como adultos, a gente tem que entender e aceitar que nem todo mundo que a gente convive, ou nem todo mundo que está próximo da gente, vai gostar da gente, vai gostar da forma como a gente se comporta, da forma como a gente se expressa, das ideias que a gente tem, ou até mesmo da nossa aparência. Então, ou seja, a gente não vai agradar a todo mundo, mas também não tem como não agradar ninguém. E agradar em que sentido? Agradar no sentido de que a forma como você se comporta, a forma como você se expressa, vai ser aceita por aquela pessoa. Vai ser aceita no sentido de você conseguir conviver com ela, conseguir conviver com a diferença entre o seu comportamento e o comportamento do outro. Só que para isso você tem que também se pôr na proposta, né, na intenção de entender esse sentimento, de entender o quanto, como eu disse anteriormente, o quanto ele é válido e não simplesmente pegar essa sensação, pegar esse sentimento e se encolher, se esconder numa caixinha, porque isso é adoecedor, né? A gente não foi feito para ficar sozinho. Né? Não somos seres sociais, na verdade. Você não precisa estar no meio de uma multidão ou ter milhares de amigos, milhares de conhecidos, não é isso. Mas viver sozinho, não conseguir ter um vínculo, uma proximidade, uma intimidade com ninguém, também é ruim. E a longo prazo, isso vai levar você a um adoecimento mental, emocional e físico. Então, a questão, quando eu trago muito a ideia de saúde relacional, isso significa o quê? Significa a gente cuidar das nossas relações, mas principalmente da relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, essa sensação de rejeição, ela é sua sensação. E por ser sua, você tem que começar a olhar para ela de uma outra forma, até para você entender a intensidade disso, o impacto disso e o quanto isso pode estar prejudicando você a partir do momento que você acredita que ela é real, no sentido de verdadeira, e que sempre vai acontecer isso. Por mais que tenha acontecido antes, por mais que realmente em alguns ambientes, em algumas relações, você não seja bem-vindo, e isso pode realmente ser real, mas não vai ser em todos os contextos, não vai ser em todos os lugares. E você tem que começar a testar isso até para você começar a escolher em que ambientes estar. Porque não adianta você insistir em estar em um ambiente onde essa sensação de rejeição, de não ser bem-vindo, está sempre presente. Só que também não se isentar de tentar encontrar ambientes onde você se sinta bem-vindo, onde as suas ideias, onde o seu comportamento, enfim, onde o seu modo de ser não seja visto como ruim, ou você sinta que você não está sendo bem-vindo ou bem-vinda naquele ambiente. Então, se você se percebe com esse sentimento, com essa sensação de rejeição, de não ser bem-vindo, então eu quero convidar você a refletir
a pensar um pouquinho sobre isso, a voltar um pouquinho lá atrás, a olhar para a sua história, para entender quais foram os ambientes, quais foram as relações, quais foram os contextos onde você se sentiu rejeitado, onde você sentiu que você não era bem-vindo, seja pelo seu comportamento, seja pelas ideias que você trazia, seja pela sua aparência, ou seja, quais eram os contextos, quais eram os ambientes, quais eram as relações, para que você comece até a entender qual é o padrão presente, se tem alguma similaridade entre esses contextos, entre esses ambientes, para que você comece a tentar transpor isso, porque senão você vai sempre ficar preso nessa sensação e, consequentemente, vai se enfiar numa caixinha, né, para evitar esse sentimento, para evitar sentir isso de novo. Só que hoje você é um adulto e, como adulto, você tem recursos para lidar com isso de uma forma diferente, ok? Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e deixa aqui nos comentários também como foi para você ouvir isso, se você se percebe sentindo, né, convivendo com essa sensação de rejeição e como que você vem lidando com isso até então, tá ok? Então também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam também refletir e começar a olhar para si. Eu propus esse canal justamente para isso, para que a gente comece a olhar para a gente, entender nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções e o quanto elas podem acabar nos beneficiando ou nos prejudicando, dependendo do caminho que a gente escolhe, a partir do que a gente está sentindo, a partir do que a gente está pensando. Então é muito importante a gente olhar para nós mesmos, olhar para aquilo que a gente está sentindo, pensando, vivendo, para que a gente possa corrigir, ajustar, modificar, enfim. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!